Com a sua graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou amém? Amém? Glória a Deus. Quantos vieram nessa noite à casa do Senhor ouvir uma palavra de Deus? Amém? Você veio ouvir a palavra do Senhor? Se você veio ouvir a palavra do Senhor, você está no lugar certo, sentado na cadeira certa, na hora certa. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, igreja, tem uma ilustração nessa noite chamada de ousadia. Ousadia. Quando você associa a palavra ousadia, o que é que você pensa na sua cabeça? A definição de ousadia, o que é ser ousado? Essa palavra, no mundo que nós vemos, está distorcida, na verdade, ser ousado. Na verdade, nós usamos essa palavra para sermos ousados em coisas erradas, ou nas coisas que não são certas, ou nas coisas que não deveríamos ser ousados. Sabe, ousadia é algo que nós temos, isso é inegável. O ser humano é ousado, tanto para fazer coisa certa, como para fazer coisa errada. Não existe outra criatura no mundo tão ousada quanto o homem. Sabe, e daí, certo dia, um jovem de 15 anos de idade, ele não tinha família, não tinha pai nem mãe, ou pelo menos não sabia quem era, não conhecia de fato. Esse jovem estava na rua, perdido, totalmente, literalmente perdido. Esse jovem tentava encontrar consolo em alguma coisa. Sabe, quem aqui já tentou procurar consolo em alguma coisa? Eu já. Se disser que não, eu estou mentindo. E se eu estiver mentindo, eu sou pecador, né? A palavra do Senhor fala desse jeito. Sabe, nós tentamos procurar consolo em algumas coisas. Quando nós estamos machucados, quando estamos feridos, magoados, quando alguém disse uma palavra pesada para nós, então nós ficamos magoados e queremos encontrar consolo em alguma coisa. Esse garoto de 15 anos estava tentando encontrar o seu consolo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Ele via outras famílias passeando ao seu redor, os pais com seus filhos passeando. E aí ele pensava, quando eu tiver um pouco mais velho, quando eu tiver condições favoráveis, eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou tentar conquistar dinheiro, vou tentar conquistar uma família. O sonho daquele jovem, sozinho, solitário, sem ninguém, era uma família, um sonho simples. Acredito que a maioria de nós aqui não sonhamos em ter uma família. Por quê? Você tem uma família. Isso é lógico. Você sonha com outras coisas. Eu quero um carro. Eu quero uma namorada. Eu quero um namorado. Eu quero entrar na faculdade. Eu quero ser bem-sucedido na vida. Eu quero ser rico. A gente pensa em muitas coisas. Muitos são os sonhos dos homens. E esse jovem apenas queria uma coisa: uma família. Daí, ao caminhar pela rua, um certo moço passou por ele, tinha faixa dos 40 anos de idade. Passou por ele, muito elegante, formoso, estava de terno, paletó, executivo, uma parte do lado. Passou por aquele jovem e ele prestou atenção naquele jovem por alguns minutos. Ele parou e observou aquele jovem por alguns minutos. Aquele jovem estava lá no canto, era um dia chuvoso, inclusive. E aquele jovem estava lá solitário, estava sentado. E ele
não pedia nada a ninguém, não incomodava ninguém. Ele não falava, me dá uma esmola, estou precisando de esmola, estou precisando de dinheiro, eu estou precisando disso, estou precisando de comida. Não, ele ficava lá no canto dele. E aquele rapaz, de observar, ficou curioso. Ele disse, eu vou até aquele jovem, porque um jovem, assim tão jovem, perdido na rua, isso não é normal. Vou saber o que aconteceu. Ele foi lá e disse, jovem, tudo bem com você? Meu nome é tal. O jovem olhou para aquele rapaz e ficou surpreso. Ele não disse nada, ele não tinha nenhuma reação, para dizer a verdade. Ele simplesmente ficou olhando para aquele rapaz, viu que ele estava todo elegante, provavelmente era rico, e ele ficou envergonhado, na verdade, de estar ali naquele momento. E o rapaz olhou para ele e disse, não se vergonhe, eu sou igual a você. É claro que no decorrer da vida, algumas coisas aconteceram de tal maneira para mim, até agora aconteceram de tal maneira para você, mas isso não significa que você vai estar aqui o resto da sua vida. Tudo depende da sua perspectiva, tudo depende de como você olha a vida e de como você toma a atitude certa. E aquele jovem olhou e, sem entender muita coisa, disse, mas eu não tenho nada, eu não tenho família, eu não tenho nem um teto para poder ir, eu estou sozinho, perdido. E aí aquele rapaz disse, eu também era como você, assim como você, na sua idade, eu estava sentado nesse mesmo local onde você está sentado, estava tomando essa mesma chuva sobre a cabeça. Eu também estava dizendo que não tinha ninguém ao meu redor. Mas aí, como eu cheguei para você, chegou outro rapaz para mim e disse, por que você está chorando? Sabe, eu também era como você. Ou seja, era um ciclo. Era um ciclo que até aquele momento chegou naquele menino, naquele jovem que não tinha nada. Mas assim como aquele jovem, aquele rapaz executivo, moço, rico, também era como aquele jovem, não tinha nada. E ele disse, sabe, um dia eu também estava como você, nessa mesma situação. Até que, em determinado dia, eu encontrei um pai. Até que, em determinado dia, eu encontrei a minha família. E aquele jovem disse, mas é muito fácil para você falar. É muito fácil, você encontrou uma família e hoje você está aí por causa disso. Ele disse, é verdade, você tem razão. Mas sabe, eu quero dizer para você nesse momento que o meu pai, ele pode ser seu pai também. Ele pode ser seu pai. Sabe por quê? Porque ele quer ser seu pai. Aleluia. E aquele jovem sem entender o que estava acontecendo, ele disse, mas como alguém quer ser pai de mim que não tenho nada, sou mendigo, moro na rua? Pode existir alguém assim? Ele disse, sim, existe. Essa pessoa se chama Deus. Foi a qual me resgatou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Você nesse momento é órfão, mas dependendo da sua decisão, daqui talvez a 5 segundos, você pode se tornar filho. Glória a Deus. Eu te apresento esse pai, sabe? E ele tem um ousado amor por você, porque mesmo sem você merecer, mesmo sem você querer, ele quer te amar. Glória a Deus. Mesmo sem você merecer ser amado, mas ele acha que você merece ser amado. Mesmo você achando que não merece ser escolhido, ele acha que você merece ser escolhido. E aquele jovem ficou impactado por aquelas palavras. Disse, eu quero conhecer esse pai. Eu não tenho ninguém, eu não tenho para onde ir. Eu quero conhecer esse caminho. E aí naquele momento, aquele jovem olhou para ele, colocou as mãos sobre a cabeça dele, lá na rua mesmo, apresentou o Deus a qual nós conhecemos. Nesse momento. E aquele jovem teve a sua vida transformada. Sabe, depois de 20 anos, aquele jovem que tinha 15 anos na época, agora com 35 anos, passava pela rua com sua família, sua esposa do lado, uma filhinha,
E aí ele passava por aquela mesma rua e ele falava: amor, eu há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu estive aqui era meu lado, eu morava bem ali, ó, debaixo daquela fachada ali, daquela loja, que hoje não é nem mais loja, hoje já é um centro esportivo. E aí as pessoas ficam impressionadas, né? Meu Deus, que transformação foi essa de Deus na sua vida? E aí ele olhou para o canto e viu que lá onde era o local que ele ficava antes tinha outro jovem. E ele foi até aquele jovem. E fim de história. Ou seja, é o ciclo que se repete. Como fala lá no trechinho do filme Rei Leão, né? É o ciclo sem fim. Esse é o ciclo sem fim. Para Deus, verdadeiramente, o amor de Deus é um ciclo sem fim. Ciclo que não acaba, porque Deus ele ama o tempo todo. Deus ele não escolheu uma geração para amar. Deus ele escolheu todos para ele amar. Amém, igreja? Amém. Amém ou não amém? Amém. Sabe, Deus ele sente esse amor por você. Nessa noite eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Essa é aquela hora que os irmãos perguntam: meu Deus, existe esse livro na Bíblia? É, irmãos, existe. Abacuque, profeta Abacuque. Ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Então você vai para Malaquias, que é o último livro, volta, Zacarias, Sofonias, aí vem Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Amém ou amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos ainda estão procurando? Amém. Sabe, nesse momento, antes de nós lermos a palavra, coloque a mão direita sobre a palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia, coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, transforma meu coração, transforma minha mente, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a tua glória, para que eu possa sentir o teu amor, ser acolhido por ti, me envolver nos teus braços. Senhor Jesus, nessa noite, que a tua presença ela desça sobre esse lugar, sobre a minha vida, e que eu possa contemplar o teu amor e a chama do meu coração possa reacender por ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, coloca a minha vida diante da tua presença. Te apresento a tua igreja, Deus. Que a tua vontade ela possa se manifestar aqui na tua casa. Que o Senhor possa falar, Pai, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos para poder entender a tua voz, para poder atender o teu chamado. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 1. O tema da palavra de hoje é a glória que constrange. Olhe para o teu lado e diga: a glória que constrange. Aleluia. Vamos ver a palavra do Senhor, pastor, versículo 1. Versículo 1, a palavra do Senhor fala:
a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Versículo 2: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe, o profeta, ele ora nesse momento ao Senhor, e a oração do profeta, o desejo do profeta, é que Deus reavive a obra, é que Deus, ele reacenda a obra dele. Sabe, o povo de Deus passou por momentos difíceis. O povo de Deus, aqui na palavra de Deus, aqui na palavra do Senhor, passou por momentos muito complexos, complicados, porque o povo era complicado. O povo não conseguia entender a voz de Deus. Chegou um momento em que o povo não queria mais ouvir a voz de Deus, queria fazer a sua própria vontade. Então eles escolhiam aonde eles queriam estar, eles escolhiam a terra que eles deveriam ir, eles escolhiam a quem levantar, com quem casar, com quem trabalhar. Então eles escolhiam, não existia mais Deus. Sabe, o perigo de nós como cristãos, o perigo de nós como filhos de Deus é excluir Deus. O perigo de nós como cristãos é tirar Deus da nossa vida. Quando a gente tira Deus da nossa vida, realmente só sobra você. Não sobra o teu filho não, não sobra a tua esposa não sobra o teu marido não, sobra você. Porque é com você, é no seu coração, é a sua alma. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não precisa viver às suas custas. Você não precisa viver dependendo da sua própria sorte. Você não precisa viver dependendo das suas decisões, das suas escolhas. A palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. A vontade de Deus é maior que a nossa própria vontade. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Aleluia. Então eu me pergunto, por que é que você quer viver pela sua própria força? Por que é que você quer viver os seus próprios sonhos? Se os sonhos de Deus são maiores, por que é que você quer fazer a sua vontade? Se a vontade de Deus é maior que a sua vontade? Eu não entendo. Eu não entendo, sabe? Nós como igreja vivemos dessa maneira. Acabamos de reproduzir aquilo que eu mencionei agora há pouco. Vivemos a nossa vontade, vivemos a nossa força, vivemos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, vivemos para nós. E esquecemos de viver para Deus. Esquecemos de viver com Deus. Amém, igreja? Amém. Sabe, a palavra do Senhor fala: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva, faz acontecer outra vez. Ergue novamente o teu templo. Derrama mais uma vez o teu espírito. Sabe, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas estamos como esse vaso. Sabe o que é que tem dentro desse vaso? Melhor, dessa cesta. Sabe o que é que tem dentro dessa cesta? Ela é bonita, né? Arrumada. Aqui ficam os alimentos da ação social. Então essa cesta, ela tem um bem muito significativo. Amém? Amém. Essa cesta, o que é que tem dentro dela, igreja? Nada. Vamos lá, a gravidade. Nada. O que é que tem dentro da cesta? Nada. Nada. Sabe como é que o homem se encontra quando não tem Deus? Assim, ó. Você olha para dentro e você não vê nada. Na verdade, você vê você mesmo. Mas Deus, assim como essa cesta, assim como esse vaso vazio, Deus, Ele deseja te encher. Porque nós somos para Deus como recipientes. Como aquele perfume que você compra. Você compra, você usa.
Quando acaba, você descarta aquele, joga fora e compra outro. Mas com Deus não é assim. É como se você fosse um frasco de perfume. Deus, Ele pega, Ele exala essa essência, Ele coloca essa essência que é você pelo mundo, fazendo com que as pessoas ao seu redor sintam essa essência. Mas tem uma coisa, quando essa essência acaba, que é você, Deus Ele não te pega e joga você fora não. É o contrário. Ele abre, Ele enche novamente, e você fica lá, novinho de folha, pronto para ser usado mais uma vez pelo Senhor. O povo de Deus precisa abrir a tampa do recipiente, muitas vezes, e deixar que Deus enche. Nós viemos à casa de Deus muitas vezes vazios, como eu citei agora com o exemplo do sexto. Muitas vezes você veio sem nenhuma perspectiva. Muitas vezes você veio exatamente pronto para ser cheio pelo Senhor. Ou muitas vezes você veio sem saber o que fazer. Você veio perdido, você não sabe o que fazer, você não sabe o que esperar, você não sabe o que ouvir. Você veio sem saber simplesmente o que fazer, sem saber que decisão tomar, como agir. Mas saiba que Deus, Ele é o GPS perfeito. Deus, Ele diz exatamente para onde você tem que ir, aonde você tem que estar, na hora exata de onde você tem que estar. O problema é que nós dirigimos o curso da nossa vida sem direção e principalmente sem GPS, né? Porque se você pega um caminho distante para ir, você nunca foi no caminho. Por mais que você seja bom dirigindo, sei lá, vamos usar um exemplo aqui. Você vai para uma cidade do interior, você vai para Saló, porque Saló é fácil, né? Saló fica fácil, fica perto. Você vai para Buíque, por exemplo, já é mais distante, fica no sertão. Você vai para Buíque. Para você chegar até Buíque, você se localiza, quando você não usa o GPS, você se localiza pelas placas. É verdade? A tantos quilômetros fica Buíque. A tantos quilômetros fica a cidade que fica próxima do Buíque. Então você vai por esse caminho. Mas se não tiver placa nenhuma, você consegue chegar até aquela cidade? Não, né? Mas se tiver GPS, você consegue chegar? Consegue. Você consegue chegar exatamente aonde você planejou. E o GPS é isso. Você está no carro, mas se você colocar o controle da sua vida, se você colocar a direção da sua vida nas mãos de Deus, então, meu irmão, a tua vida, ela tende a ir para frente, literalmente. Mas se você tem dirigido o seu próprio carro, se você tem dirigido o curso da sua vida, então o carro vai para a direita, vai para a esquerda, ele faz a volta, ele dá ré, ele bate no carro do outro, mas ele não chega no fim do caminho. Sabe, o versículo 3, a palavra do Senhor fala: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. O versículo 8, vamos para o versículo 8 agora. Versículo 8, a palavra do Senhor continua falando: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mal teu furor? Já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam correntes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Sabe, igreja? Ao meditar nessa palavra, ao meditar nesses versículos, não existe dúvida nenhuma
não existe dúvida nenhuma que de Deus é a glória, a total glória. Não existe dúvida nenhuma também que Deus deseja manifestar essa glória. Não existe dúvida nenhuma que a glória de Deus, ela vem para consumir. E não existe dúvida nenhuma de que Deus vem com a sua glória para consumir a minha e a tua vida. Amém, igreja? Ao ler essa palavra, ao sentir essa palavra, fica claro que Deus quer manifestar sobre nós a glória dele. Deus não quer que você viva pela sua própria força, como foi dito no começo. Deus não quer que você viva pela sua própria emoção. Deus não quer que você viva pelo seu próprio pensamento. Deus quer manifestar na sua vida a glória dele. Amém ou amém, igreja? Amém. Diga para quem está do teu lado, diga: Deus quer manifestar sobrenaturalmente sobre a tua vida a glória dele. Sabe, ainda que tudo pareça estar perdido, ele sempre tem uma solução. É outra coisa da qual não se tem dúvida. Ainda que tudo pareça estar perdido na tua vida, Deus, ele tem uma solução. Você tenta encontrar a solução e você não acha. Provavelmente você vai continuar não encontrando. Você vai bater cabeça, você vai procurar os seus amigos, suas amigas, você vai procurar seus colegas, vão te dizer algo que vai acabar piorando a tua vida e você vai voltar a estaca zero. Não vai encontrar a solução. Mas Deus, ele tem a solução perfeita para a tua vida. Amém ou amém, igreja? Eu não sei se nessa noite você está aqui procurando uma solução, mas se você estiver, eu tenho certeza que Deus, ele vai te dar essa solução. Eu não sei se você veio até esse lugar procurando uma saída. Eu sei que Deus, ele vai te mostrar uma saída. Eu não sei se você veio até esse lugar procurando refúgio. Eu sei que Deus, ele é o refúgio. Eu não sei se você veio a este lugar como aquele jovem da ilustração que estava perdido, órfão. Eu não sei se você veio até este lugar sem ninguém, sem família, solitário. Eu sei que Deus está do teu lado, querendo apagar toda a solidão. Sabe, ele é o eu sou. Ele é o que é. Não tem como e não tem para que nós ficarmos tentando definir Deus, ou tentando estudar Deus. Muitos homens, muitas pessoas tentam estudar Deus. De onde Deus vem? Qual o WhatsApp de Deus? Qual o Instagram de Deus? Os homens tentam se perguntar qual foi a faculdade que Deus cursou, onde é que Deus mora, onde é que a Celpa entrega a conta de luz para o Senhor. Sabe, igreja, pare de estudar o Senhor. Ele é o que é. Você tem que estudar você. Você tem que aprender a se conhecer. Você tem que aprender a olhar para dentro de si e dizer: eu preciso de Deus. Você tem que olhar para você e dizer: eu dependo de Deus. Você tem que começar a olhar para você e dizer: meu Deus, a minha vida era solidão, mas agora eu tenho Deus. Minha vida era uma perdição, mas agora eu encontrei morada. A minha vida era uma vida sem perspectiva nenhuma, mas Deus me deu uma perspectiva. Sabe, Gabi, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo é o segundo livro da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor fala assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então veja, igreja, sabe qual foi a forma que Deus se mostrou para Moisés? E eu quero dizer para você uma coisa. Sabe, dos homens que já passaram pela Bíblia,
um dos que tinham mais relacionamento com Deus se chamava Moisés. Tanto é que os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 foram escritos, logicamente, por Deus, mas usando Moisés. E mesmo assim, Moisés disse: Senhor, como é que eu posso te chamar? Quando eu for te apresentar aos meus filhos, às filhas, à minha família, ao povo, como é que eu devo te chamar? E Deus disse: eu sou o que sou. Sabe, a única coisa que você precisa compreender nesse momento: Deus é aquilo que Ele é. Deus, Ele faz aquilo que somente Ele faz. Deus, Ele executa aquilo que somente Ele sonha. Deus realiza aquilo que Ele quer, igreja. Deus, Ele tem um projeto, um plano para a tua vida que só Ele sabe, que só Ele tem. E Ele sabe que esse plano é bem sucedido. Ele sabe que esse plano dá certo, porque não tem como dar errado se foi Deus que planejou. Não tem como dar errado se foi Deus que sonhou. O problema é quando nós nos intrometemos nesse plano, aí tudo dá errado. Quando nós entramos no plano de Deus e queremos alterar as coisas, porque a gente é assim. Deus chega e diz: Joyce, vem cá, eu quero que você fique aqui, porque eu quero te usar ali, tá bom? Amém? Eu quero que você fique ali, porque eu quero te usar ali, porque eu sonhei e eu sei que ali vai ser muito bom para você. Eu sei que ali você vai gerar frutos. Eu sei que ali você vai gerar vida. Aí o que é que Joyce faz? Ah, Senhor, aqui não está legal não. Aqui está calor. Aqui está melhor. Ah não, aqui não, Senhor. Está frio demais. Aqui. Não, Senhor, eu acho que não foi aqui não. Eu acho que eu ouvi outra coisa. O meu lugar deve ser aqui. Sabe como é que se chama isso? Ser humano. Ser humano é isso. Nós muitas vezes atrapalhamos os planos de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não se envolva nos planos de Deus. Apenas aceite o plano de Deus, porque é bom. Porque o plano de Deus é maior que o seu plano. Glória. Porque o sonho de Deus é maior que o seu sonho. Então por que você vai ficar se envolvendo dizendo: ah, Senhor, mas amanhã eu quero ser bilionário, amanhã eu quero ser um Whindersson Nunes, né? E o Senhor diz: não, meu eu, né? O Senhor não vai dizer meu Deus, né? O Senhor olha e diz: meu eu. Bota juízo na cabeça dessa criatura, porque essa criatura não sabe. Essa criatura não sabe o que é que eu posso dar para ela. Essa criatura não sabe o que é que eu sou. Ela não sabe o que é que existe no meu coração, os planos que existem no meu coração de paz para ela. Ela não sabe. Sabe, Joyce, eu queria que você abrisse para você o livro de João. João capítulo 14, versículo 6. Para nós vermos o que é que fala. João capítulo 14, versículo 6. Sabe, igreja, a glória do Senhor, ela consome o ser humano. João capítulo 14, versículo 6. A palavra do Senhor fala assim: respondeu Jesus. Essa passagem todo mundo sabe, né? Fica pregado lá na geladeira das irmãs, muitas vezes, né? Lá em casa fica pregado na estante, né? Junto com o Salmo 91 ou o Salmo 23, né, pastor? Sabe o que a palavra do Senhor fala? Respondeu Jesus. Não era qualquer um não que estava dizendo. Não era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, não. Não era simplesmente uma pessoa que não sabia quem era. Era Jesus. E ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode ir ao Pai sem passar por mim antes, sem poder tomar a sua cruz e seguir a mim antes, sem alguém reconhecer o sacrifício da cruz. É por isso que Jesus está inserido ali no meio. Aqui no canto estamos nós, e aqui no outro extremo está Deus, mas Jesus está exatamente aqui no meio,
Porque nós precisamos tomar a nossa cruz primeiro. Você precisa olhar para você e precisa morrer para você. Precisa dizer: eu creio no sacrifício da cruz. Eu creio em Jesus. Eu creio que aquele sangue derramado foi vertido em meu favor. Quando você crê nisso, quando você põe a fé nisso, então você pode ir até Deus. Porque eu vou falar de uma coisa já, mas já antecipando aqui para vocês. O tema da palavra é a glória que consome. Amém? Amém. Olha para o outro lado e diga para ele assim: a glória que consome. Gente, quando nós falamos sobre consumação, sobre consumir, no Novo Testamento significa uma coisa. Quando nós falamos sobre consumir, consumação, no Antigo Testamento significa outra coisa. As pessoas que sabem já o que significa consumir, consumação no Antigo Testamento, sabem que não era muito bom. Na verdade, pastor Horácio, quando Deus olhava para o povo do Egito e falava: eita, eu vou consumir esse povo. Eu quero consumir esse povo porque esse povo é rebelde, é desobediente demais. Mas no Novo Testamento, consumir tem um significado diferente. Sabe, depois que você aceita Jesus na sua vida, de verdade, igreja, depois que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, depois que você vem a Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz, então você vai até o Pai. Isso no Novo Testamento e hoje. E aí quando você vai ao Pai, a glória de Deus, ela te consome, mas ela te consome de uma maneira diferente. Sabe, quando Deus queria consumir o povo no Antigo Testamento, era porque o povo estava em rebeldia, em pecado, porque o povo não ouvia a voz de Deus. Mas quando Deus ele quer consumir no Novo Testamento, Ele quer consumir para preencher o teu vazio. Deus ele quer consumir o teu interior. Deus ele quer consumir a tua vida por inteiro. Deus ele pega a glória dele e diz: eu quero te dar um pouco disso, eu quero te dar essa essência, eu quero que você seja preenchido com a minha glória, eu quero que você se consuma com a minha glória. É isso que significa, igreja. Amém ou amém? Amém. Aleluia. Essa é a glória de Deus se consome. Sabe, e nesse momento eu vou falar rapidamente sobre 5 coisas que a glória de Deus consome em nós. 5 coisas que a glória de Deus consome em nós. Antes de entrar nesse mérito, eu vou repetir. Para que a glória de Deus possa consumir a tua vida, você tem que passar antes por quem, igreja? Por Jesus. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Então nesse momento eu já estou explicando outra etapa para vocês. Depois que você tem esse verso, além das palavras, além da página folheada, quando você pega esse verso e coloca no seu coração, então você pode prosseguir para esse próximo passo. Esse próximo passo é esse que eu vou ler agora há pouco. Agora, 5 coisas que a glória de Deus consome em nós. A primeira delas, logicamente, é a que nós pensamos sempre, e aqui ainda hoje cometemos, infelizmente. Alguém sabe o que é? Que hoje nós ainda cometemos pecado. É inevitável, gente. Não tem como falar de algo que Deus consome sem falar de pecado, porque Deus, Ele odeia o pecado. Deus, Ele odeia o que o diabo fez nesse mundo. Deus, Ele odeia a maneira que o diabo ele tem ensinado o entendimento dos homens, inserindo o pecado. Porque o diabo, quando ele quer corromper alguém, o que é que ele faz? Ele lança o pecado. Quando o diabo quer corromper o coração de um homem, o que é que ele faz? Quer dizer, quando o diabo quer corromper a vida de um homem, ele vai e corrompe o coração em primeiro lugar. Quando ele consegue corromper o coração do homem, ele vai e depois consome a mente. Ele corrompe a mente do homem. E aí o homem se acaba. Sabe, das 5 coisas que a glória de Deus consome em nós,
A primeira é o pecado, gente. Acredite, quando você pega e você diz: Senhor Deus, eu, fulano de tal, quero te pedir perdão, me arrependo desse pecado, prometo que não vou fazer mais, eu juro que não vou fazer mais, me perdoa nesse momento, Pai, eu prometo que não vou fazer mais, me devolve o que eu perdi, né? Assim é o ser humano. E aí, dá 2 minutos, 1 dia, 2 dias, aí você vai, pá, faz de novo. Aí qual a oração novamente? Deus, eu falei de novo, mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não queria fazer, né? Mas são palavras perigosas, irmãos. Essas palavras de o Senhor sabe, né? Deus sabe. São palavras perigosas que a gente não deve usar levianamente. Sim, Deus sabe todas essas coisas, é verdade. Mas a gente não pode pegar essa palavra e querer justificar o nosso pecado, querer justificar a nossa falha. Deus sabe, realmente. Deus sabe que você é pecador, Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você pecou porque você quis, Ele não tem nada a ver com isso. Deus sabe, realmente. Então veja, o pecado. O pecado é uma coisa que Deus, Ele deseja consumir em nós. Então quando o verdadeiro arrependimento ele nasce no coração do homem, Deus consome o pecado na hora, sem dúvida. Quando o verdadeiro arrependimento chega no coração do homem e o homem de verdade fala: Deus, eu pequei, Deus, eu não mereço, mas nesse momento eu me coloco aos teus pés, reavalia o meu coração. Nesse momento, Deus, eu coloco meu coração diante da tua presença. Muda minha história novamente, purifica a minha vida. Nesse momento, Deus, pega aquele pecado que existe dentro de você. Deus, Ele pega aquele pecado, como nós pegamos o papel e embrulhamos. Deus, Ele pega o pecado, embrulha e Ele consome aquilo na hora. Não existe mais. Detalhe, quando nos arrependemos de verdade, igreja, de verdade. Quando nos arrependemos de verdade, Deus, Ele não conta esse pecado. O desejo dele é que você diga: Senhor, me perdoa. E Ele olha para o coração do homem e vê que ele se arrependeu de verdade. Ele pega aquele pecado e consome na hora. Mas para isso você precisa se arrepender de verdade. Diga para você mesmo, diga assim: eu tenho que aprender a me arrepender de verdade. Aleluia. Joyce, abre lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Isaías capítulo 64, versículo 6. A palavra do Senhor, o que é que ela fala? Somos como um impuro, todos nós. Porque existem aqueles que se colocam num degrau acima, muitas vezes. Existem aqueles que acham que porque estão na igreja todo domingo, estão um degrau acima dos outros. O profeta Isaías, nesse momento usado por Deus, diz: não é assim não. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Sabe, iniquidades e pecado é a mesma coisa, igreja. Iniquidades e pecados é a mesma coisa. Então, olha o que ele fala: nossas iniquidades, porque a iniquidade é sua mesmo, não tem nada a ver com Deus. Nossas iniquidades nos levam para longe. Longe de onde, igreja? Longe de quem? De quem, igreja? De Deus. Esse é o único motivo do pecado. Esse é o único motivo da iniquidade, te levar para longe. Para longe de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, quanto mais longe do Espírito Santo você estiver,
diabo vai estar? Vai estar mais sorridente, vai estar feliz. Joyce, abre lá também no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 4. Não precisa a igreja abrir não, tá? Salmo 51, versículo 4. Olha o que a palavra fala, o que a palavra do Senhor fala. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Exatamente. Palavra de Davi. Sabe quando foi que Davi escreveu isso? Você sabe, igreja? Vocês que assistiram a minissérie de Davi na Record, sabe quando foi que Davi falou essas palavras aí? No grande pecado. No grande pecado, né? O pecado tem tudo mesmo tamanho. Não tem esse negócio de grande pecado e menor pecado, não. No pecado do adultério, ali com Betseba. Mas Davi, ele tem um diferencial. Ao contrário de alguns, ele se arrependeu de verdade. Ele rasgou as suas vestes na hora, ele se jogou no chão, ele colocou o seu rosto no pó e disse: Deus, eu pequei contra ti. Eu não pequei contra o homem, eu não pequei contra mim mesmo, eu pequei contra ti, porque eu fiz aquilo que o Senhor reprova, eu fiz aquilo que o Senhor não gosta, eu fiz o contrário da tua vontade, eu fui pela minha própria vontade. E é isso que é o pecado, igreja. Vou repetir outra vez. Sabe, 5 coisas que a glória de Deus consome em nós. A primeira é a cada segundo uma pessoa fala: pecado, 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 pecado. Ninguém fala igual. Qual é essa coisa, igreja? Pecado. Como coral, é o quê? Pecado. Pecado, igreja. Eu peço para você repetir, para que você não esqueça disso. É para isso que serve. Irmão, liga por mim para o teu lado. É para isso que serve, igreja. Repete comigo, para que não chegue lá fora e você esqueça o que foi ministrado aqui e você vai fazer. Então, igreja, Deus deseja consumir o pecado que existe dentro de nós. Assim como Davi se arrependa de verdade, e Deus, Ele vai consumir esse pecado. Sabe, a segunda coisa que a glória de Deus consome, deseja consumir, é a dor. Dor. Quem aqui já sentiu dor? Levanta a mão, para eu saber. Se você ainda não sentiu dor, amém. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Você deve ser herói. Né? Mesmo assim, até heróis sentem dor também. Né? O homem de aço que é abalado pela criptonita. Né? A grande dor dele. O Batman, que a grande dor dele, o grande medo dele é morcego. Ele é o cara parrudo. Quando você pega um morceguinho e bota do lado dele, né? Aí ele joga todo. Pois é, igreja, todos nós sentimos dores. Não importa como, mas tem um momento da sua vida em que você já sentiu dor. Infelizmente, nós ainda somos passivos de dores, porque nós não sabemos o dia da manhã. Só que essa palavra, ela te encoraja para que você saiba lidar com a dor, porque nem todo mundo sabe lidar com a dor. Nem todos sabem lidar com a dor. Um exemplo: guerra, batalha, 2 exércitos. Um exército do diabo e o exército de Deus. Amém? Você é soldado. Você está alistado no exército do diabo ou no exército de Deus, igreja? Só para saber. E qual? E só as irmãs. Aonde? Deus. Os irmãos? Deus. Deus. Você está alistado no exército de Deus. Amém? No exército, na batalha, quando Deus te chama para a batalha, sabe? Por mais que Deus ele seja o general de guerra, que esteja à frente do exército e à frente da batalha, é inevitável. Vai ter um momento em que você vai ser atingido. É inevitável. Vai ter um momento que você vai ser atingido. Vai ter um momento que você vai começar a sangrar. E aí, existem 2 tipos de pessoas. Aí você se identifica com a que você for. A primeira pessoa é aquela
aquela que é atingida. Começa a sangrar. De repente ela pega um banquinho. Ela pega o local, né? Essa é uma pessoa que nós somos muitas vezes. A segunda pessoa é aquela que é atingida, começa a sangrar. E ela, como eu estou com Deus, isso aqui não vai me impedir de ir para frente não. Vamos embora. E ela vai. Mesmo sem saber se ela vai ter sangue suficiente para sobreviver. Mesmo sem saber qual vai ser o próximo passo dela. Mas ela diz, não, eu estou ferido, mas eu confio em Deus. Eu estou machucado, mas eu creio que Deus ele vem me ajudar. Eu estou quase desfalecendo, mas eu sei que Deus ele vai me dar força. Então eu vou. E aí, eu não sei qual desses dois tipos de pessoas você é, mas existem esses dois tipos. Pessoas que sentem dores e pessoas que agem de maneiras diferentes com a dor que recebem. Sabe, Joyce, coloca lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4, a palavra do Senhor fala o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele quem, igreja? Quem é Ele? Deus. Quem? Deus. Quem morreu na cruz por você, igreja? Jesus. Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Sabe, Deus, Jesus, naquela cruz, passou por muitas dores. Muitas dores. Quem tem um pouco de emoção no coração, até consegue sentir um pouco dessas dores. Até consegue fechar os olhos e ver aquele momento doloroso. Sabe, quando você imagina, você sabe que foi doloroso de verdade. Não é porque a Bíblia quer colocar como bonito não a história de Jesus. É porque aconteceu mesmo. E foi doloroso. A Bíblia, ela não coloca todos os detalhes. Ela coloca alguns detalhes. Então, provavelmente, Jesus passou por mais dores do que as que sabemos. Isso é fato. Mas outra coisa que é fato é que esse mesmo Jesus venceu as dores. Como homem. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Isso prova uma coisa para mim e para você. Você pode vencer as suas dores. Você pode vencer as suas dores. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala para ele. Você é capaz de vencer as suas dores. Amém, igreja? Amém. Mas você só vai ser capaz se você acreditar nisso. Se você acreditar que você pode vencer, então você vai e vence. Se você acreditar que você vai e pode conseguir, você vai e consegue. Porque depende da sua fé. Depende do quanto você confia em Deus. Sabe, a primeira coisa que Deus ele consome em nós é o pecado. A segunda coisa que Deus consome em nós é a dor. A dor. A terceira coisa que Deus consome em nós é o medo. Deus consome em nós o medo. Nós falamos agora dos super-heróis que sentem medo. Apesar de ser super-heróis, apesar de ser homens indestrutíveis, mas existe pelo menos uma coisa que eles temem. E é assim com todos nós. Quem aqui tem medo? Levanta sua mão. De alguma coisa. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Medo de barata, barata logo. Se eu disser barata, 99% das irmãs vão levantar a mão. É um medo, natural. Mas é um medo. Todos nós temos medo. Joyce, abre lá no Salmo 34. Salmo 34, versículo 4. Versículo 3, quer dizer. Salmo 34, versículo 3. Qualquer palavra do Senhor fala.
Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, quando você busca ao Senhor, de verdade, como nós fizemos aqui na adoração, é para isso que serve esse momento. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração, então Ele te livra dos seus temores, Ele te livra dos seus medos, e você passa a ser confiante, você se torna confiante, você sente que você pode ir além, você sente que você não dava, você só estava até aqui, mas agora você consegue dar um passo a mais, porque Deus, Ele está contigo, porque Deus, Ele te impulsiona, sabe? Vença o medo. Deus, Ele consome o pecado, Ele consome a dor e Ele consome o medo, porque o medo não agrada a Deus. Deus não tem nada a ver com medo, pelo contrário, Deus tem a ver com paz. Deus, Ele tem a ver com amor. A palavra do Senhor fala que o amor lança fora todo medo. Sabe, a quarta coisa é a vontade própria. Vontade própria. A birra de dizer eu quero. A birra de dizer é minha vontade, é o meu sonho, é o meu pensamento. Essa a gente já falou um pouquinho lá no começo da palavra. E vai voltar a falar dela. Vontade própria. Quantos aqui já fizeram alguma coisa que você queria muito fazer? Independente do que pensassem ou do que dissessem, você queria fazer e você acabou fazendo. Quantos aqui? Eu já fiz. Algumas vezes eu já fiz. Aí nossos pais dizem: filho, vai comprar pão, né? Homens, esse exemplo mais natural possível. Aí a mãe chega, toda bondosa, né? Muito calma, tranquila. Chega e diz: menino, vai na padaria, compra para nós R$2 de pão. Aí o que é que você faz? Ou fazia, né? Pelo menos, mas não, fazia. O que é que você fazia? Vou daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou, mãe. Não, beleza, eu vou. Pronto. Aí passava o tempo. Passava o tempo, a padaria fecha de 6 horas, você está lá sentado ainda. Aí a mãe chega para você, aí o povo acha muito estressado, né? Mas muitas vezes ela tem motivo. Muitas vezes, né? Não são todas não, mas muitas vezes ela tem motivo. Então a mãe chega e diz: menino, o que foi que eu disse para você agora há pouco? Agora há pouco não, há muito tempo atrás, né? Eu pedi para você comprar pão e você ainda está aqui parado. Vai comprar pão. Aí você: mãe, chato demais, eu vou. Aí você vai. Aí a mãe diz: não vai mais não. Você não vai mais não, porque essa hora não tem meu pão mais não. Essa hora já fechou a padaria. Por culpa sua. Porque você quer fazer o que você quer apenas. Muitas vezes a gente já passou por isso, os homens. Mas as mulheres também passam por seus momentos de: eu quero, eu faço o que eu quiser. Entende? Sabe, a vontade própria, ela não é boa, nem para o homem, nem para a mulher, nem para o adulto, nem para o idoso, nem para o jovem, nem para ninguém. A vontade própria, ela não é boa, porque ela procede exclusivamente do coração do homem, e não do coração de Deus. Sabe, diga para você mesmo, diga assim: a vontade própria procede do meu coração. Agora eu digo para você mesmo: mas eu quero ser dependente da vontade de Deus. Aleluia. Glória. Sabe, a quinta e a última coisa que Deus consome, porque Deus também consome a vontade própria, amém? Se Deus ainda não consumir a sua vontade própria, é porque a sua vontade própria está sendo maior que Deus, está sendo mais forte que Deus. Deus está chegando em você e está dizendo: deixa eu consumir essa sua vontade própria, isso não vai ser bom para você não. E você está dizendo: não, eu não quero. Entende? Isso não acontece. A quinta coisa que Deus consome é o que tem acontecido muito atualmente, mas Deus deseja consumir. É uma parada muito chata, chamada solidão.
solidão. Eu estou só. Melhor, eu quero estar só. Entende? Aí tem um ditado que fala: melhor estar só do que estar mal acompanhado. É verdade. Mas nem por isso também você tem que ficar sozinho do mundo. Amém, igreja? Amém. O que é que você acha que leva uma pessoa a cometer suicídio? Pastor Horácio? Entre muitas coisas, claro, porque não é só uma coisa. Entre muitas coisas, uma dessas coisas a gente mencionou agora há pouco. É o quê? É o quê, mas? Solidão. É por isso que Deus deseja consumir essa solidão de nós. Porque por mais que você seja acompanhado, por mais que você tenha pessoas ao seu redor, mas Deus, Ele sabe, existe um pouquinho dessa vontade no seu coração. Deus, Ele sabe que você espera a oportunidade para se enfiar no seu cantinho e fica lá, sozinho. Passa dias, os pais morrem, os filhos nascem, você nem vê. Você está sozinho, solitário. Você quer viver a sua vida, você quer pensar os seus pensamentos, você quer viver no seu quadrado. Mas Deus, nesse momento, Ele consome a solidão que existe dentro do teu coração. Amém, igreja? Amém. Deus, nesse momento, Ele consome toda a solidão, todo o espírito de solidão que existe dentro do seu coração. Porque Deus, Ele não é solitário. Está aí uma pessoa que não é solitária, Deus. Deus foi esperto. Deus foi não, né? Ele é esperto. Logo no começo, né? No começo de tudo, no princípio, né? No princípio, Ele não estava sozinho. Veja como Deus não gosta de solidão. No princípio, quando Deus vai criar a terra, que o homem e a mulher, aí Deus usou uma seguinte expressão, um seguinte verbo: façamos. Que significa que Deus não estava. Parece que eu estou sozinho muitas vezes, ministrando. Misericórdia. Deus não estava só. Deus não estava só, igreja. Deus não estava sozinho. Porque Deus não gosta de estar sozinho. É por isso que Deus está sentadinho aí do teu lado. Amém. Nessa cadeira. É por isso que Deus está sentado aí, pastor. Olha só. Vem aí. Amém. Glória a Deus. É verdade. Deus está do teu lado, igreja. Deus está consumindo toda a solidão. Porque Ele sabe que a solidão corrói o coração do homem. Porque Deus sabe que a solidão, ela cega o entendimento do homem. Aí você passa a usar a expressão: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque você quebrou toda a sua cara quando estava acompanhado, só que você realmente estava mal acompanhado. Porque você tem que pedir discernimento a Deus para que Deus se coloque em boas companhias. Quando isso acontecer, você não vai quebrar sua cara, não. E mesmo quando você quebrar, você vai dizer: não, Deus, aconteceu, mas perdoa eles. Eu não quero estar sozinho, não. Eu quero estar acompanhado, sempre. Então, igreja, saiba que Deus, com toda a sua glória, Ele deseja consumir 5 coisas: pecado, dor, medo, vontade própria e solidão. Amém? Para nós acabarmos, Joyce, abre a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 20. Amém ou amém? Amém. Sabe, aqui é o último capítulo de Mateus, livro de Mateus. Então Jesus voltou para os seus discípulos e disse: discípulos meus, filhinhos amados, queridos do Pai, vejam, eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar por aí, tá bom? Então vocês não podem ficar parados. Eu preciso que vocês façam algumas coisas. E uma delas é não estar sozinho. Vê o que a palavra do Senhor fala: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Deus, Glória! Jesus nesse momento Ele está Glória a Deus! a palavra solidão. Nesse momento Ele está anulando a palavra solidão. Nesse verso Ele
estou sozinho. Deus, ele sabia. Assim como ele sabe que você muitas vezes olha para você e diz isso: eu estou sozinho. Mas igreja, creia nessa palavra, creia nesse verso. Glória. Diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele estará com você. Ele está com você. Aí do teu lado, como falei agora há pouco, saiba que você não está sozinho. Sabe, a glória de Deus deseja consumir algumas coisas da nossa vida. São essas 5 coisas que eu mencionei agora há pouco. Mas existem outras. Então ore a Deus. Ore a Deus. Peça discernimento ao Senhor. Diga: Deus, o que é que precisa sair de dentro de mim? O que é que eu preciso matar de dentro de mim que ainda vive aqui? Faça essa oração ao Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais um pouco. Nesse momento a gente já está chamando.